Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 200 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Visita a Jesus. Jesus, como todos nós sabemos, e a doutrina espírita nos informa, habita as regiões mais elevadas do globo terrestre, de onde governa esse maravilhoso organismo de esferas chamado Terra, que ele mesmo criou por determinação do Eterno Pai, como vemos no início do Evangelho segundo João. Algum habitante da crosta terrestre, ou seja, um ser humano comum, como qualquer um de nós, já visitou Jesus em espírito nessas regiões superiores? Pelo que sabemos, nenhuma pessoa ainda obteve esse merecimento. Mas alguns habitantes do umbral superior, a região imediatamente acima da crosta terrestre, já conseguiram esse feito extraordinário, em decorrência de seus méritos ou da misericórdia divina. É o que vamos ver a seguir. No livro Nosso Lar, ditado por André Luiz ao médium Chico Xavier, a enfermeira e instrutora espiritual Narcisa, falando da ministra veneranda, fornece alguns parâmetros do merecimento que o espírito precisa amealhar para um dia ser levado a visitar esse plano divino. Diz Narcisa: veneranda é a entidade com maior número de horas de serviço em nosso lar e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. As Fraternidades da Luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a Medalha do Mérito de Serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Eu soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que permanecem na Terra, e ela espera com paciência. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Notem a beleza da informação dada por Narcisa, abre aspas. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Fecha as aspas. Confirmando assim para nós que Jesus tem de fato um lugar em que normalmente permanece neste planeta cercado por seus assessores, recebendo visitas dos que conseguem adquirir esse merecimento altíssimo, enquanto governa o planeta a partir dessa esfera, que é a mais elevada dentre as que compõem este globo. Por falar em assessores do Cristo, essa ideia nos parece um pouco estranha, porque estamos acostumados a só falar em apóstolos do Cristo. Como registro em meu livro As 7 Esferas da Terra, publicado pela FEB, o autor espiritual Monsenhor Benson menciona 2 assessores do Cristo, um caldeu e um egípcio,
que desceram das esferas superiores do planeta, a fim de convidar 3 amigos que habitavam a quinta esfera, que são Benson, Edwin e Ruth, para uma visita às esferas resplandecentes do planeta. Monsenhor Benson desencarnou na Inglaterra em 1914, levado por seu guia espiritual Edwin à quinta esfera do planeta, denominada Arte, Cultura e Ciência. Lá, ambos conheceram Ruth, e os 3 se tornaram grandes amigos. Benson descreve com graça e leveza as atividades que passaram a exercer naquele plano. Benson se reporta a incursões de estudos que fizeram a uma esfera inferior à sua, semelhante ao umbral descrito por André Luiz em Nosso Lar. E também, em outro momento de seu livro, ele fala da visita de uma entidade muito superior, um grande ser, vinda das regiões resplandecentes, que se materializou no santuário da quinta esfera e levou grandes ensinamentos a seus habitantes. Nessa ocasião, os espíritos presentes podiam fazer petições mentais àquela entidade, as quais seriam analisadas posteriormente para possível atendimento. Benson mentalizou a oportunidade de escrever um livro sobre a realidade dos mundos invisíveis, a fim de amenizar o desgosto que sentia no mundo espiritual por haver escrito uma obra quando estava na Terra que procurava desmerecer os postulados da terceira revelação. Diz Benson, ao falar das esferas superiores, que há somente 2 maneiras de se penetrar nessas esferas. Uma é o ingresso definitivo através de nosso progressivo desenvolvimento espiritual, e a outra é o ingresso temporário, feito por convite especial de algum dos moradores dessas regiões. Fora disso, qualquer visita se torna impossível por causa das barreiras magnéticas que protegem cada esfera, e também devido ao nível ou estado específico de materialização em que se encontra cada alma, permitindo-lhe habitar somente a região condizente com essa materialização ou nível espiritual. Certo dia, conforme narrativa de Benson, ele e seus 2 amigos estavam em sua casa na quinta esfera quando receberam a visita inesperada de 2 personagens das regiões superiores. Eram um egípcio e um caldeu. Eles vinham trazer o convite da grande alma, a que Benson fizera anteriormente a petição mental, para uma visita a seu lar nas esferas superiores. Após a surpresa inicial, todos ficaram muito felizes com o convite e se prepararam para a viagem, iniciando a subida para os limites do novo reino. Durante o trajeto, Benson perguntou ao egípcio se ele podia dizer algo a respeito do grande ser que iam visitar, e recebeu a explicação que Benson traduziu mais tarde em suas próprias palavras. Vamos ao texto. Abre aspas. O ilustre personagem, na direção de cuja casa nos encaminhávamos, era conhecido de vista por todas as almas. Seu desejo era uma ordem, sua palavra era lei. O azul, o branco e o dourado de sua vestimenta revelavam o estupendo grau de seus conhecimentos, sabedoria e espiritualidade. Milhares o chamavam de bem-amado mestre, sendo um destes o caldeu, que era seu braço direito. Quanto à sua função especial, ele era o governante de todos os reinos do mundo espiritual e exercia coletivamente essa função, assim como a função particular de governos individuais. Todos os outros governantes, portanto, eram subordinados a ele
e ele podia, assim, unir os reinos e os soldava em um só, fazendo deles um vasto universo criado e mantido pelo grande Pai de todas as coisas. Nenhum rei mortal jamais governou tão vasto estado como este personagem de quem falo. E seu reino é governado pela lei universal da verdadeira afeição. O medo não existe, nem poderia existir na menor fração, porque não existe a mais leve causa para ele, nem jamais haverá. Ele é o grande elo invisível entre o Pai, o Criador do Universo, e seus filhos. Mas, não obstante a suprema elevação da sua posição espiritual, esse grande ser baixa do seu lar celestial para nos visitar, e é permissível a cada um de nós, de grau muito inferior, ir visitá-lo em sua casa. Nada há de não substancial, vago e real acerca dele. Nós já o vimos em grandes dias festivos. Fecha as aspas. Percebe-se o pudor e a reverência do autor espiritual pela grande alma ao omitir o seu nome da descrição que dele faz, assim como nós, o telespectador e eu, também não o diremos, deixando que nossa alma seja conduzida suavemente ao sabor de sua narrativa. Quando o grupo atingiu uma região mais rarefeita, os três sentiram certo desconforto espiritual e precisaram receber energias extras do egípcio, dando-lhes forças para continuar a viagem para cima e ajustando sua visão à intensidade da luz dos reinos superiores em que estavam adentrando. Foram também avisados de que sua permanência naquela esfera não podia ser prolongada além de sua capacidade de resistência à atmosfera rarefeita e à intensidade da luz ambiente, não obstante o auxílio energético dos emissários do grande ser. Em seguida, tiveram a sensação de que estavam flutuando novamente e logo depois, quando cessou o movimento e uma forte luz brilhou perante seus olhos, eles sentiram chão sólido sob os pés e tiveram sua primeira visão do novo reino. Escreveu Benson, abre aspas, entráramos num domínio de ilimitável beleza. Nenhuma imaginação pode vislumbrar tal deslumbramento. Fecha as aspas. Sua visão se espalhava por milhas e milhas, onde se divisavam mansões belíssimas, construídas à base de pedras preciosas, como safira, diamantes, topázios, esmeraldas e ametistas. Uma luz brilhou repentinamente de um magnífico palácio, vindo direto para o caldeu, e este respondeu com outro raio de luz. A presença do grupo naquele reino já era conhecida, e eles estavam sendo convidados a caminhar até o palácio, onde seu anfitrião os estava aguardando. Quem fala agora é Benson. Quando entramos, o anfitrião estava sentado a uma janela. Assim que ele nos viu, levantou-se e veio nos cumprimentar. Primeiro, agradeceu ao egípcio e ao caldeu por ter nos trazido. Depois, tomou cada um de nós pela mão para nos dar as boas-vindas. Havia vários assentos vagos perto do assento que ele ocupava e sugeriu que todos nos sentássemos para gozar de sua vista predileta. Ao aproximarmos-nos da janela, avistamos um canteiro das mais magníficas rosas brancas, tão puras quanto um campo de neve, e que exalavam um aroma delicioso. Rosas brancas, disse o anfitrião, eram as suas flores favoritas. Sentamo-nos e tivemos a oportunidade de observá-lo de perto enquanto falava.
Visto assim, foi possível notar diferenças do que ele nos parecera à distância. Diferenças que eram quase uma questão de intensidade de luz. Seu cabelo, por exemplo, parecera-nos dourado quando ele nos visitou na quinta esfera, mas aqui parecia de clara luz dourada. Parecia jovem, de juventude eterna, mas podíamos sentir a incontável eternidade de tempo que jazia por trás dela. Quando falava, sua voz era pura música, seu riso como água cascateante, e nunca imaginamos ser possível emitir tanta bondade, afeição e consideração, e nunca julgamos que um indivíduo pudesse possuir tal imensidão de sabedoria como ele. Sentíamos que abaixo do Pai Celestial, ele é que tinha a chave de todo o conhecimento. Mas, por estranho que pareça, apesar de termos sido transportados a distâncias incomensuráveis até a presença deste ser transcendente e maravilhoso, sentíamos-nos, contudo, perfeitamente à vontade em sua presença. Ele ria conosco, brincava, falava de suas rosas, dirigindo-se a cada um de nós individualmente, exibindo exato conhecimento de todos os nossos assuntos, coletiva ou pessoalmente. Finalmente, ele abordou a razão de seu convite para que o visitássemos. Com meus amigos, eu visitara os reinos inferiores e contara o que vira lá. Ele achava que seria um agradável contraste se visitássemos os planos superiores e suas belezas e mostrássemos que os habitantes de tais lugares não são sombras irreais, mas, pelo contrário, são seres como nós, capazes de sentir e mostrar as emoções de suas naturezas esplêndidas, capazes de compreensão humana, suscetíveis de riso fácil e alegria pura, como nós mesmos. Ele nos convidara para essa visita para nos dizer que esses reinos estão ao alcance de toda alma nascida sobre a terra, e cujo direito ninguém nos pode roubar, e que, apesar de levarem-se anos infindos para alcançar esse fim, havia meios ilimitados para nos auxiliar. Esse, disse ele, é o grande e simples fato da vida espiritual. Não há mistérios, é tudo simples, direto e desimpedido de crenças complicadas, religiosas ou não. Não é preciso ser adepto de qualquer religião, que em si não tem autoridade nenhuma para assegurar às almas o poder de garantir a salvação. Nenhum grupo religioso que alguma vez tenha existido pode fazê-lo. E assim, esse reino de beleza incomparável está livre e acessível a todos que trabalham na mais ínfima condição. Isso poderá levar eternidades para se realizar, mas esse será o grandioso epílogo da vida de milhões. Nosso bom amigo, o Caldeu, mencionou então que nossa permanência ali chegava a seu limite. Quando nos erguemos, não pude resistir à tentação de olhar as rosas pela janela mais uma vez. Nosso anfitrião disse que nos acompanharia até a colina de onde tivéramos nossa primeira visão de seu reino. Seguimos um caminho diferente dessa vez, e qual não foi o nosso prazer quando ele nos conduziu diretamente ao canteiro das rosas brancas. Curvou-se e colheu 3 das mais perfeitas flores que eu jamais vira, e presenteou-nos a cada um com uma rosa. Nossa alegria era maior ainda por saber que, com a afeição que sentíamos por elas, nunca murchariam nem morreriam. Finalmente,
alcançamos o ponto de partida. Palavras não exprimiriam o nosso sentimento, mas os nossos pensamentos passaram a Ele, que nos dera essa suprema felicidade, essa antecipação de nosso destino, o destino de todos os seres da terra. Com uma bênção para todos, sorriu e desejou-nos uma boa viagem, e nós partimos. Tentei descrever algo do que vi, mas as palavras são poucas, porque não posso traduzir as coisas espirituais em termos terrenos. Para dar-vos uma descrição exata, eu levaria uma existência enchendo volumes e, portanto, escolhi o que achei que seria de mais interesse e trouxesse mais benefício. Meu sincero desejo é que tenha despertado vosso interesse, vos tenha afastado por uns momentos da vida terrena e dado uma ideia do mundo que existe além daquele em que agora viveis. Aqui termina a fala de bênção. O trabalho incessante e incansável do Cristo em benefício da libertação espiritual dos bilhões de seres que habitam todas as esferas da Terra. De acordo com a sua vibrante afirmativa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é um exemplo extraordinário para todos os que desejam ardentemente se elevar a mais altos cimos de evolução. Sabemos, pela narrativa dos evangelhos, que Jesus fez uma passagem de 33 anos e meio pela crosta terrestre, há 2000 anos, trazendo à consciência humana uma pequena amostra de seu resplandecente reino celestial. Mas ele foi mal recebido por aqui, escarnecido e crucificado, e ainda lhe pediram que não voltasse mais. Como diz o Evangelho segundo João, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Invisível aos olhos humanos, é de crer-se que o Cristo nos tenha feito muitas outras visitas em todos esses milênios, como aquela visita belíssima que Jesus fez às florescentes regiões americanas por volta do final do século XIV, acompanhado de seu luminoso séquito celestial, como foi descrito por Humberto de Campos no seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se tão mal recebido por aqui, o Divino Mestre persiste em retornar a seus filhos mal agradecidos deste plano inferior e lhes oferecer o seu grande amor não correspondido, com que frequência não terá descido às esferas mais elevadas desse nosso mundo, onde seus habitantes o recebem com as mais puras alegrias entre os sorrisos e as flores de seus corações divinizados? Se a crosta terrestre ele veio exemplificar o amor, que é o sentimento de que mais carece a sociedade terrena, a essas outras esferas de vida superior, ele vai certamente levar diferentes manifestações de seu alcandorado espírito, como as grandes descobertas, as ciências divinas e as artes superiores. Bem-aventurados os que já habitam essas regiões resplandecentes, porque já vivem em permanente contato com nosso Divino Senhor.